Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Em nova conversa, eu e o Paulo Gala vamos debater sobre uma empresa brasileira muito interessante chamada Grupo Jacto. Tem esse nome, parece um nome meio estranho, mas é o nome de uma empresa fundada por imigrantes japoneses lá pelo início do século XX, primeira metade do século XX, uma empresa industrial no interior de São Paulo, que, por estar no interior de São Paulo, naturalmente, muito próxima de fronteira agrícola, uma área muito tradicionalmente agrícola, acabou se especializando na produção de maquinário para produção agrícola. Então, é uma indústria que serve à produção de agricultura. Afinal de contas, a agricultura moderna é toda ela mecanizada. De sorte que quando o agronegócio faz a sua propaganda dizendo que ele é tudo, que ele é isso, que ele é aquilo, na verdade ele é muito dependente das soluções industriais, tanto da parte da mecanização, da parte grossa, né, equipamentos pesados, como também da parte fina, ou seja, químicas, agroquímica, defensivos e etc. Além de toda uma engenharia muito nascida nos estudos industriais para fazer a organização, a produtividade da terra e etc. O Grupo Jacto recentemente foi alvo de uma notícia lá no site da Revolução Industrial Brasileira, que é o rib.ind.br, o link vai estar aí embaixo para você poder acessar e ler, em que eu noticiei um lançamento do Grupo Jacto na sua divisão de equipamentos agrícolas, hoje ele tem várias divisões, sobre um pulverizador autônomo. E eu celebrei bastante essa notícia porque o pulverizador em si é um equipamento já muito conhecido. Pode haver pulverizadores de todo nível de tecnologia, inclusive o pulverizador manual, bombeando, pulverizando o defensivo sobre a planta. Ocorre que esse é um pulverizador autônomo, ele é autopropelido, ele é capaz de se movimentar sozinho pelas plantações, sem piloto, sem operador. Então, existe uma pré-programação computadorizada que é inserida dentro do pulverizador. Eles podem trabalhar em conjunto, ou seja, várias unidades podem trabalhar com distâncias pré-programadas, então eles se locomovem um fazendo o sensoriamento do outro, e a atividade de pulverização é feita de maneira controlada, de acordo com um programa, e sensores instalados dentro da máquina percebem onde tem massa folhosa e onde não tem. Daí eles fazem, então, a leitura de onde pulverizar e onde não pulverizar e em que quantidade. Isso segue uma tendência que vem sendo muito ampliada na indústria como um todo. Toda a indústria está indo para a autonomia, para uso de sensores e pré-programações computadorizadas, visando o funcionamento autônomo de equipamentos. E aí a gente vai comentar, eu e o Paulo, porque a sofisticação tecnológica, as inovações tecnológicas, que são onde reside a geração da riqueza no capitalismo moderno, pode existir dentro do agronegócio. O que se tem que pensar é que o agronegócio não é a plantação e a colheita. Ele é tudo que vem antes e tudo que vem depois. A plantação e a colheita, no final das contas, é a atividade menos escalável e menos rica. E é nela que, infelizmente, o Brasil se especializa, com raras exceções como a do Grupo Jacto. Paulo, a palavra é sua, comenta aí. Não é exatamente isso, quer dizer, a sofisticação tecnológica não vem antes e não vem depois da produção e da colheita do plantio? Obrigado. Fausto, exatamente isso. Prazer conversar com você, com todo mundo. E a Jacto, que é uma empresa bem legal, a gente tem acompanhado ela, você tem dado notícias, né? Meu grande medo é que ela seja comprada por uma multinacional. Acho que já já ela vai ser abocanhada por uma multinacional, como, aliás, tudo que de potencial tecnológico a gente desenvolve, em geral, acontece. Aliás, por isso que o Brasil não se desenvolve, né? A gente é fornecedor de boas ideias para multinacionais. Tem vários casos lá no site, né, da Revolução Industrial Brasileira. Me lembro agora de uma outra empresa em Piracicaba, muito legal também, que foi comprada por uma multinacional. Eu fico injuriado, né, ao ver que o nosso meio oeste, que é o interior de São Paulo, poderia ter produzido uma Chicago, que seria um Ribeirão Preto, ou que seria uma Piracicaba. Né? E por que a gente não produziu Chicago? Porque justamente as multinacionais nos sufocam, compram tudo que tem de relevante, levam para fora do país, levam o core tecnológico para fora do país, e essas nossas empresas nunca viram gigantes mundiais. Por que a Jacto não é uma John Deere? Por que essas infinitas empresas que a gente tem de derivação industrial do agronegócio não viram uma McCormick? Por que elas não viram esses gigantes do mundo? Né? Essa é a questão. Enquanto o Brasil ficar com pequenas e promissoras empresas sendo compradas por multinacionais, a gente nunca vai se desenvolver. E o agronegócio, o agro é bem isso que você falou. O agro em si é nada sofisticado. O agro em si, no final do dia, ele vai produzir o quê? Soja para você comer, milho, trigo, café. O produto agro não muda, ele é o mesmo. O que muda é como se planta, ou seja, os serviços
e a indústria atrelada ao agro. Isso que evolui muito. Né? Por exemplo, a Embrapa é um grande serviço científico que foi construído e prestado. Essas máquinas que você tão bem nos conta a história são o quê? Bens industriais usados para aumentar a produtividade do agro. Só que a gente precisa parar com essa ideia tola, simplista, de achar que plantando soja a gente vai a lugar algum. A gente vai a algum lugar, a gente não vai a lugar algum. O que a gente precisa fazer é produzir as máquinas, plantador, irrigação, os serviços sofisticados. É aí que está a galinha dos ovos de ouro, né, Fausto? E é isso que a gente não consegue, porque grande parte do nosso agronegócio é importado, químicos, fertilizantes, maquinários, enfim. Quando você vai em feiras de agro, né, o agro show, tem uma coitadinha de uma empresa brasileira num cantinho lá, meio pedindo desculpas, pedindo pelo amor de Deus, tá quase com aquele chapéuzinho do músico, sabe? Você passa lá e joga uma moedinha pro cara e tal. Enquanto que as multinacionais estão arrebentando com um stand enorme, porra, vem aqui, vou te levar para passear de jatinho, conta aí, não é isso, Fausto? Tô falando mentira? Não, nenhuma mentira. E não só nas feiras do agronegócio, no que seria a AgriShow, né? Mas todas as outras, é sempre a mesma lógica. No próprio território brasileiro, que é um país que chegou a ter um processo de industrialização, hoje o player nacional é diminuto, ele é quase insignificante. É uma infelicidade nossa, de fato. O que acontece é exatamente isso que você falou, na questão da agricultura brasileira, tão grande, tão ampla, tão poderosa. Ora, ela teria capacidade de gerar demanda, não só a demanda de compra direta, mas a demanda de longo prazo, a demanda de dizer, olha, a produtividade daqui a tantos anos será tamanha que nós podemos encomendar desde já soluções para essa produtividade futura e fazer essas encomendas tecnológicas às empresas nacionais, como a Jacto, já pensando para daqui a 20, 30 anos. É como fazem as agriculturas modernas dos países que são potências agrícolas, mas que utilizam essa capacidade para gerar potência industrial, porque todo mundo sabe que é na potência industrial que está o desenvolvimento e a manutenção do desenvolvimento. E por outro lado, aqui não, aqui é como você diz, temos essa enorme agricultura gerando trabalho, gerando sofisticações tecnológicas, inovações, demanda por tecnologia para John Deere, para Massey Ferguson, para, enfim, vários outros, né, grandes nomes do maquinário agrícola mundial, essa McCormick aí que você falou também, alguns outros nomes grandes, né? Tanto na parte de caminhões, também tem muito, todas elas multinacionais. Então, o nosso agronegócio, enquanto por um lado ele gera algum nível de divisa para o Brasil, trazendo da exportação, um valor que, aliás, sequer se compara, por exemplo, à exportação de máscaras na China do ano de 2020. A China exportou tanta máscara que parece que dá na proporção de 10-1 de toda a exportação. No primeiro semestre, o valor total de máscaras exportadas pela China superou o nosso agronegócio inteiro no primeiro semestre de 2020, para você ter uma ideia. Pois é, era essa estatística que eu estava querendo me lembrar. Então você veja aí, você que está nos ouvindo, em um semestre, tudo bem que foi um semestre de pandemia, o produto foi sobredemandado. Mas é um produto, nós estamos falando de um produto contra um sistema do agronegócio inteiro. E mais do que um produto apenas, estamos falando de um produto que é uma máscara. Ou seja, apenas com máscara, em um semestre, um país consegue vender mais no comércio internacional do que todo o agronegócio brasileiro no ano. Bom, isso deveria ser o suficiente para explicar por que esse país não consegue sair dessa miséria. Bom, o agronegócio brasileiro, né, se configurando dessa maneira, gera, portanto, muito mais riqueza, apesar dessas poucas divisas que gera para a economia doméstica, e aí sim gera para a Suécia, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, que é de onde se compram esses grandes equipamentos, que é de onde se compram os fertilizantes químicos, todos os defensivos e os remédios veterinários, etc, etc. Então fica clara, né, a disjuntiva da nossa dependência. O Brasil, na sua eterna dependência econômica, está se auto-boicotando no progresso, no desenvolvimento, dado que não consegue estabelecer o centro de desenvolvimento tecnológico no seu próprio território. É um comprador de tecnologia, ao invés de ser um produtor de tecnologia. Salvo raríssimas exceções que não conseguem ganhar a escala. Não é isso, Paulo? Perfeitamente, exatamente isso. Faustão Jacto é simbólico da nossa esperança, mas não é representativo da nossa realidade, né? Perfeitamente, excelente síntese. Muito bem, com essa ótima síntese socratiana do Paulo, a gente se despede.
Pessoal, assine aí a Revolução Industrial Brasileira, o site é rib.ind.br, e o Paulo, você conhece muito bem, o canal dele no YouTube, e também o site paulogala.com.br. Até uma próxima, pessoal. Obrigado.